de número 6, com o título A Sutileza das Ideologias Contrárias à Família. Lembrando que a família é a primeira instituição criada por Deus e lembrando que a família é a célula máter da sociedade. A família é a base da sociedade. Então valorize sua família, cuide da sua família e que Deus abençoe todas as famílias da terra, porque essa é a promessa de Deus a Abraão. Deus disse a Abraão: de você vai nascer alguém que vai abençoar todas as famílias da terra. E nós sabemos que Jesus vem de Abraão. Jesus é o leão da tribo de Judá. Então, através de Abraão, nasceu o Senhor Jesus Cristo e é Ele que abençoa todas as famílias da terra. Amém? Texto áureo se encontra em Gênesis capítulo 2, versículo 18, dizendo assim o texto áureo: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Verdade prática: dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aqueles de natureza ideológica que planejam destruir a família. Lembrando, da importância da família. Então, o quanto o inimigo tem trabalhado contra as famílias, não somente com ideologias, através dos vícios, através da violência, através da incompreensão. Então, que Deus tenha compaixão das famílias. A leitura bíblica em classe, ela se encontra em Gênesis capítulo 2, do verso 18 ao verso 24. A nossa introdução está dizendo: nesta lição mostraremos que a família é um projeto de Deus e que há valores fundamentais sobre os quais ela está edificada. Tratamos aqui também dos perigos que rondam a família cristã, velhas práticas como a infidelidade conjugal, bem como os modelos alternativos de construção familiar são perigosos, que são perigos que demandam nossa atenção. Então nós vamos estudar, falar sobre isso aqui na primeira parte. A família, projeto de Deus. No item 1, uma instituição divina. Então, quando consultado pelos fariseus sobre a questão do divórcio, o Senhor Jesus Cristo deixou bem claro lá em São Mateus, capítulo 19, versículo 6, a parte B, ele diz assim, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, olha a importância do casamento, porque a família nasce ali no casamento. Então, olha a importância. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Ao dizer que ninguém separe o que Deus havia juntado, nosso Senhor, ele está referindo à constituição familiar. E mais, com essa fala, Jesus reconheceu que a família é uma instituição divina, porque ele diz o que Deus ajuntou. Ora, nosso Deus, veja bem, ele tem um projeto para a humanidade. E nesse projeto inclui o quê? A família. E ele tem também um plano para a igreja. E neste plano, inclui quem? A família. Então, a família é a base da sociedade, a igreja é constituída por famílias, Então, olha a importância da família. Eu costumo dizer, através da minha página ali no Facebook, página Palavra de Deus, tudo maiúsculo, eu costumo dizer a seguinte frase: não há nenhuma família perfeita, mas todas são abençoadas em Cristo. No item 2 aqui, a célula máter da sociedade. No contexto social, a família é a primeira instituição a ser estabelecida. Ela é a célula máter da sociedade, ou seja, na base da sociedade está a família. Na verdade, não pode haver sociedade ou vida social sem a existência da família. Então, olha a importância da família, Esse é um fato de suma importância para a interpretação correta de qualquer fenômeno social. Então, a família é a base de tudo. É a base da sociedade. Por isso que o inimigo trabalha tanto contra as famílias, colocando pais contra filhos, esposo contra esposa, Tá tentando fazer essa divisão de classe. Então que Deus tenha compaixão e misericórdia das nossas famílias. Na parte 2, fundamentos da família cristã. O casamento monogâmico e heterossexual. Então, no item 1, qual que é o fundamento da família cristã? Primeiro, o casamento monogâmico e heterossexual. No contexto do Novo Testamento, o casamento ele é monogâmico, ou seja, o indivíduo só pode ter um cônjuge. A poligamia era muito praticada no mundo antigo, No mundo antigo, pelos povos antigos, e
nós vamos observar isso também no Antigo Testamento. Nós vamos ver Salomão, Davi, né? Então, era um comportamento daquele povo antigo. Mas quando Jesus foi questionado, o próprio Jesus disse: no princípio não foi assim. Então, isso ficou ali, esse aí ficou sobre, vamos dizer assim, sob a permissão de Deus, não pela vontade de Deus. Então, a vontade de Deus, né, é bem clara. 1 Timóteo 3,2 diz, né, que o homem deve ser casado com uma mulher, tá certo? Então a vontade de Deus no Novo Testamento, o princípio da monogamia, ele era ensinado, tá? Então no Novo Testamento ele é ensinado a monogamia, enquanto que no Antigo Testamento era permitido a poligamia, e isso, veja bem, foi uma permissão de Deus, nunca jamais foi uma vontade de Deus, tá certo? E a poligamia, portanto, deve ser rejeitada como uma forma distorcida e pervertida da construção familiar. Então, toma este cuidado, viu? Da mesma forma, o casamento bíblico ele é heterossexual, isto é, constituído por um homem e uma mulher. Quando Deus criou o primeiro casal, os chamou de macho e fêmea. Ele disse, né? Os criou, macho e fêmea os criou. Então, por isso Jesus disse que Deus criou o homem e a mulher. Lá em São Mateus 19,4, Jesus reafirma isso. Amém? No item 2 aqui, o casamento indissolúvel e confessional. Indissolúvel e confessional. Então, outro princípio do casamento bíblico é que ele é indissolúvel. Jesus disse que o que Deus ajuntou não o separe o homem. Agora, como lá em São Mateus 19, nós já falamos em outras aulas passadas aqui, que o Senhor Jesus Cristo ali abriu, né, um parênteses. Ele diz assim que o homem, então, ele não vai largar da sua esposa, da sua mulher. Aí ele diz assim, ó, a não ser por adultério ou por prostituição, tá certo? Então, nesse caso, mas mesmo, veja bem, mesmo num caso de adultério, ainda o que? Há a possibilidade do perdão. Porque essa é a vontade de Deus, né? Que as pessoas possam perdoar, possam vencer os obstáculos, as dificuldades, tá certo? Paulo também, ele coloca uma condição, se uma pessoa, o casal não é crente, e um dos cônjuges aceita Jesus, fica um crente ali fiel, firme, se o outro não aceitar a condição de crente e ir embora, isso aí também deixa ele, né, deixa ele livre para um casamento. Nós temos que tomar muito cuidado, porque isso tem que se observar na luz da Bíblia, porque tem muitas pessoas que querem interpretar a palavra ao seu bel prazer, né, e querem, na verdade, estão querendo o quê? A qualquer briguinha que tem no casamento, é porque ele não é crente, porque ela não é crente. Pare com isso, viu? Muito cuidado para que Deus possa guardar o seu casamento, para que Deus possa abençoar a sua vida, viu? Ainda outro princípio importante para considerar no contexto do casamento cristão é a questão da confessionalidade. Então a Escritura, ela preceitua, né, que não deve haver união entre o crente e o incrédulo. Então, a Bíblia é bem clara em dizer, né? Então, se uma pessoa ela é crente, ela está solteira, buscando a Deus, está crente. Então, como que ela vai contrair matrimônio, como que ela vai casar com uma pessoa não crente? Porque são outros hábitos, outros costumes. Será que enquanto um vai para o culto, o outro vai para o baile? Então não dará certo. Muito cuidado, viu? Para não entrar num jugo desigual. Parte 3 da nossa lição. A sutileza da nova configuração familiar. Então, no item 1, casamento entre pessoas do mesmo sexo. Este trecho aqui está explicando, né, que o Supremo Tribunal Federal não havia uma lei específica. Mas olha só, em maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união homoafetiva como núcleo familiar como qualquer outro. Isso porque não havia e nem há uma lei aprovada no Congresso Nacional que legisle sobre este assunto, tá? E a partir do entendimento do STF, em maio de 2011, então o Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ, determinou em outubro daquele ano que o mesmo reconhecimento se aplicasse para os casamentos. Esse mesmo reconhecimento se aplicasse para os casamentos. Para evitar a falta de reconhecimento nos cartórios, o Conselho Nacional de Justiça, que é o CNJ, publicou uma resolução em que regulamentava os trâmites e proibia os cartórios de recusar a celebração de casamento civil.
tá? Então, a união estável, né, entre pessoas do mesmo sexo já era obtida, porque vivia muito tempo, então tinha aqueles direitos civis, né? Então depois foi reconhecido também o casamento. Essa configuração familiar, dada pela justiça brasileira, provocou reações, né, entre os cristãos, principalmente os evangélicos. Ora, entendemos que a família é formada por um homem e por uma mulher, conforme definido na Bíblia, e não entre duas pessoas do mesmo sexo. O próprio Jesus afirmou que no princípio Deus os fez macho e fêmea, tá? Então aqui está a base jurídica, né? Explicando aqui, o autor está explicando a base jurídica. No item 2 aqui, a sexualidade não binária. Lembrando também que nós temos que entender o seguinte: há coisas que podem ser feitas que não são contra a legislação, não são contra a Constituição. Então não é um crime, não é um crime. Mas nós temos que olhar para a palavra e nós vamos ver que tem coisa que não é crime, mas é pecado. Nós olhamos em lições anteriores que antigamente no Brasil, né, o adultério era crime. Depois a legislação falou: não, o adultério não será crime. Ou seja, se alguém adulterar é crime? Não é crime, mas é pecado, continua sendo pecado. No item 2 aqui, sexualidade não binária. Uma pessoa não binária é aquela que não se percebe como pertencendo a um único gênero. Nesse aspecto, ela acredita que a expressão de gênero não se limita ao sexo masculino ou feminino. Essa pessoa é genderqueer ou quer, então é chamado genderqueer ou quer. Então nessa teoria, né, uma pessoa não binária pode achar que não é homem ou mulher, tá? Então se ele nasceu homem ou se ele nasceu mulher, e se ele não se identifica com o sexo biológico, então ele é chamado, dito aqui, uma pessoa binária, sexualidade não binária, ou seja, porque o binário seria homem e mulher, então não binário. Nesse caso, teria uma ausência de gênero, ou ainda pode achar que é as duas coisas ao mesmo tempo. Então, essa sexualidade que a pessoa não se define, eles então dão esse nome, né, não binário, chamado de genderqueer ou queer. Tem coisas que às vezes é até difícil de explicar. Por quê? Porque até mesmo entre as pessoas, né, que seguem essa teoria, que seguem esse entendimento, até entre eles mesmos, né, não há muito consenso, muito entendimento. Por isso que é colocado aqui, ó, que é colocada essa teoria dessa forma. Então, se identifica como não binário. Evidentemente que isso contradiz a forma de expressão da sexualidade conforme revelado na Bíblia. É também uma negação das leis biológicas. Então, veja bem, a ciência é bem claro. A ciência é bem clara a dizer: nasce-se homem ou nasce-se mulher, tá? Então também é uma forma de negação científica quando a pessoa se identifica dentro dessa teoria, né? Genderqueer ou quer. Né? Nós já explicamos em aulas anteriores, né, que o respeito está acima de tudo, que nós temos que respeitar, mas se nós falamos que uma coisa está contrária à Bíblia, que nós entendemos que é pecado, isso não é nenhum tipo de discriminação, é a nossa forma de pensar, de olhar a palavra de Deus, né? E temos que respeitar as pessoas, amar como a Bíblia ensina, orar pelas pessoas para que o entendimento que nós entendemos que está na Bíblia venha sobre a vida dessas pessoas através do quê? Através do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que convence as pessoas, né? Não é ninguém que vai brigar, ninguém vai obrigar, ninguém vai tratar mal, porque quem somos nós para tratar alguém mal se todos nós somos dependentes da misericórdia e do perdão de Deus. Amém? Parte 4 aqui da lição: princípios bíblicos para uma família sólida. Então, no item 1, papel dos pais. O papel dos pais é muito importante. Ó. Os pais têm um papel preponderante na base da formação familiar. Isso significa que os pais têm a missão de transmitir valores aos seus filhos. Então o que está acontecendo? Está acontecendo que os pais, né, de hoje, eles pensam assim: ah, meu pai e minha mãe foi muito rígido comigo, me proibiu disso, me proibiu daquilo. Não estão sabendo educar os seus filhos, não estão colocando limite para os seus filhos, né? E os seus filhos estão sendo criados assim, sem limite, sem saber receber um não. Então nunca houve em todas as épocas tanto suicídio como há hoje. Por quê? Porque qualquer coisa os jovens estão ficando frustrados, porque é criado sem ouvir um não. Aí quando chega na fase da adolescência, ou quando chega na fase ali
da juventude, né? Aí começa a ver que a vida tem obstáculos, que a vida também diz não, e eles estão ficando tão frustrados, estão aumentando o número de casos de suicídio. Então, que Deus tenha misericórdia, fortaleça a mente dos pais para que possam cuidar dos seus filhos e ensiná-los no caminho certo, viu? No meio dessa guerra cultural, há uma guerra cultural na qual se procura a desconstrução da identidade cristã. Então não dá pra, como ficar neutro. Então os pais também têm que ensinar. Olha, a nossa, veja bem, o Brasil ele é um país de 90%, né, para mais, bem mais de 90% são chamados de cristãos. E o cristão, qual que ele segue? Ele segue a cultura judaico-cristã, porque o Cristo vem do judaísmo. Então a cultura judaico-cristã nos ensina o que? Os princípios morais da Bíblia Sagrada. É o que nós devemos ensinar para os nossos filhos, para que eles sigam a palavra do Senhor, né? E para que eles sejam abençoados. No item 2 aqui, o papel da igreja. Alguém já disse que famílias fortes fazem igrejas fortes. Isso é verdade. Contudo, o inverso também é verdade. Ou seja, igrejas fortes que ensinam a palavra, que mantêm a palavra, que zelam pela palavra, também fazem famílias igualmente fortes. Então, na verdade, a igreja, que é uma extensão familiar bem mais ampla, né? Por quê? Porque já é constituída de várias famílias, é uma entidade terapêutica onde a família pode ser curada. Então a igreja a igreja tem essa missão de curar a família, de curar a sociedade, de abençoar a sociedade. A família, a igreja não é um ponto de conflito, não é um ponto de confusão, não é um ponto de discriminação. A igreja é um ponto de apoio, de abraçar, de levar ao perdão, o Senhor Jesus Cristo, transformação de vida. Jesus é transformação, o Evangelho é transformação. Não há homem perfeito, não há homem que não peque, não há homem que não precise da misericórdia. Todos precisamos da misericórdia e o perdão do Senhor Jesus Cristo. Amém? Conclusão, a nossa conclusão está dizendo: chegamos ao final de mais uma lição, né, bíblica. Vimos que a lição, vimos que a família está sob ataque, devido desvios sutis procuram desconstruir o projeto da família tradicional. Velhas práticas, né, como o adultério, que estão sendo vendidas, né, estão sendo vendidas como normal o adultério hoje, né? O que estão dizendo? Olha, não tem problema não. É a maneira de turbinar o relacionamento. Que Deus tenha misericórdia, viu? Das famílias, desses pensamentos mundanos, malignos que vêm sobre a mente das pessoas. Que o Senhor Jesus Cristo guarde a sua família e livre de todo perigo, de todo mal. Que as escolas sejam abençoadas, que as escolas sejam lugares que seja um lugar de educação sadia. Qual que é a educação sadia? É aprender a matemática, o português, a geografia, a ciência, a história, né? Então não é um lugar de doutrinação, nós temos que tomar este cuidado, viu? Então que os pais tenham graça de Deus para ensinar os seus filhos de maneira correta, santa e sadia, pela Santa Escritura, Palavra de Deus. Vamos para as nossas perguntas. Pergunta de número 1. O que Jesus respondeu aos fariseus quando consultado sobre o divórcio? O que ele diz? Ele diz assim, ó: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O que a família é no contexto social? Ela é a primeira instituição estabelecida na terra, criada por Deus, é a célula máter, ou seja, a base da sociedade. A família é a base da sociedade. Pergunta 3. Quais os fundamentos da família cristã? Então, é monogamia, o cônjuge casará apenas com um cônjuge, e heterossexualidade, o homem casará com a mulher, e indissolubilidade, ou seja, até que a morte o separe. O que é uma pessoa não binária? É aquela que não se percebe como pertencendo a um único gênero. Então, eles são, dá este nome não binário. Qual é o papel dos pais? O papel dos pais é importantíssimo na base da formação familiar. Isso significa dizer que os pais têm a missão de transmitir o quê? Valores morais e éticos aos seus filhos, e isso nós encontramos na palavra e na Bíblia Sagrada. Amém? Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe seus familiares, traga salvação, traga libertação, traga paz, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até a próxima aula.